Irmãos e irmãs, saudação a todos. Mais uma vez aqui falando aos, aos irmãos sobre espiritualidade de uma forma diferenciada. Não sou melhor nem pior do que os demais, mas sou diferente, né? Aqueles que se identificarem com a roupagem que eu trago da gnose, que é o conhecimento sobre essa espiritualidade, aqueles que a identificação fala, pô, tem coerência. Porque hoje em dia está muito romantizado, né, e muito padronizado, né? As pessoas esqueceram o que é realmente o poder da magia, dos deuses, antes dos deuses titânicos, dos deuses do impossível, né? O paganismo ancestral, né, é o que cultuamos. Porém, hoje em dia está muito misturado e eu vou falar sobre isso. Vou tirar aqui o óculos. Me chamo Reginaldo de Oxóssi. Sou zelador de orixá. Sou bruxo, sou feiticeiro, sou filósofo. E trago aos irmãos uma forma de enxergar de uma forma que é a verdadeira magia sobre o que é essa ancestralidade que nós chamamos de orixá, né? Então, falarei com os irmãos sobre um pouco do que é o culto tradicional de, da possessão, que carinhosamente chamamos de incorporação, para não assustar os cristãos, né? Porque eles abominam a palavra possessão, mas há possessão na igreja, que eles chamam de dom de revelação, há possessão na Umbanda, há possessão no Candomblé, há possessão na Quimbanda, no kardecismo, há possessão em tudo, né? A incorporação, né? É mais bonitinho, né? É menos assustador, mas é isso aí. Esse é o termo correto a ser usado para separar o médium de incorporação do médium que não é, do sacerdote que não incorpora, que não tem esse dom, né? A partir do momento que você incorpora, você é médium, né? Então, vamos falar um pouco do... É muito assunto para falar em uma aula só, então eu vou fazer essa aula em duas partes para que chegamos a um raciocínio lógico do que é essa magia, esse poder que os ancestrais traz para nós, né? O culto de... qual é o nome? O culto de... O culto tradicional, quando veio para o Brasil, por ser uma mistura um pouco de tudo, né? De Banto, de Congo, de Jeje, de Nagô, de tudo, era uma coisa só. Imagina aqueles filmes antigos, tanto que assistimos, tanto brasileiro quanto estrangeiro, que os escravos faziam as suas festas no meio das matas para que os supostos senhores, seus capatazes, seus donos, não atrapalhasse, não proibisse essa manifestação, né, que é o culto de ancestralidade. Nesse culto, irmãos, havia de tudo: liturgias, tambores, comida, oferenda, a própria possessão, né, misturada, porque nunca teve assim uma separação. Hoje vai incorporar os caboclos de tal, amanhã vai ser os caboclos de Xangô, amanhã os caboclos de Ogum. Não, ela incorporava tudo. Toda forma de manifestação, de possessão, era bem recebida, porque através dessa possessão, os seus ancestrais, eles traziam para os irmãos uma mensagem de calento, de, de, de paz, de acolhimento, né? Então, através
dessas magias que tem acontecido no meio da mata, a manifestação de tudo, né, aquela verdadeira magia do que é os cachorrinhos brincando. Então, lá incorporava de tudo, de caboclo, de preto velho, de exu, de pombagira, de cigano, de oriente, de marinheiro, de tudo, de herê, as crianças, né? Então, não tinha essa separação que hoje em dia tem, né? E ao longo do ego do ser humano e da vaidade, foi se dissipando, né? Foi criando as suas panelinhas, uma para cá, outra para lá, foi se dissipando, né? E foi ganhando uma roupagem diferente, né? Um, Aí de um lado surgiu uma tradição tal, de outro lado uma ramificação tal, e ele foi se difundindo, criando os nomes que hoje em dia temos, né? E separando os seus povos. Mas no primórdio era tudo uma coisa só, né? E hoje em dia está como está, porque o que estraga o conceito religioso é o homem, né? O templo religioso não é da ancestralidade, da espiritualidade, é do homem, né? A magia maior, o foco é concentrado na natureza. Eu acho muito belo o sacerdote que faz liturgia em porta de cemitério, no meio da mata, da cachoeira. Eu acho muito bonito isso, porque ali ele está resgatando a essência, né? A raiz. Porque começou dali, né? E depois foi migrando, se dissipando, né? E hoje em dia, como é perigoso, há muito preconceito, né? Então, as pessoas fazem agora nas suas casas, nos seus templos religiosos, que tem mais segurança, né? Tem menos risco que comprometa a integridade das pessoas, né? Então, o que acontece? Então, tudo era uma coisa só, misturada e muito bem funcional, né? Porque ali os ancestrais, eles vinham ali trazer mensagem para solucionar problemas, para curar propriamente, né? Porque muitos ali são espíritos de cura, né? Eles não vinham para beber, para se embriagar, para dar expor nas pessoas, não. Antes eles vinham com esse propósito de acolher, curar, nutrir, amparar, proteger, né? Blindar aquela pessoa, fechar o corpo daquela pessoa de uma forma que aquela pessoa não fosse ali morta precocemente, né? Por isso que existem as liturgias iniciáticas, nas quais se faz um elo, uma aliança, um pacto com aquela divindade tal. Então, falar um pouco sobre a tradição iniciática, que inicia, o próprio nome já diz, é iniciática, você é iniciado para aquela vertente, ou para aquela ramificação, para aquela divindade tal, daquele, daquele contexto ali, daquela síntese ali, e ali se faz uma pactuação, né? Porque é um pacto. Você cria uma simbiose com o espírito, na qual o espírito tem a obrigação de proteger o irmão de tudo, de tudo. É a obrigação dele. E o irmão tem a obrigação de reverenciá-lo, de cultuar, de respeitar aquela ancestralidade, né? Então, hoje em dia as pessoas elas se esqueceram como se cultua uma divindade, né? Hoje em dia é só lembrado da espiritualidade em momentos de pânico, de desespero, né? Mas essa força mesmo, ela tem que ser mencionada em todos os momentos da vida. Os espíritos são assim, irmão. Eu trago uma forma bem lógica e bem rústica do que é a espiritualidade. Nós somos um corpo habitável por uma essência sem forma do ser, uma divindade.
que chamamos de alma, né? De espírito, que eu chamo de consciência. Então ele, o que a gente experiencia, ele experiencia também, né? E aquela divindade a qual você se pactuou, ela experiencia as coisas junto com você. Se você está comendo algo, ele está sentindo. Se você está tendo felicidade, ele está experienciando junto com você. Se você está tendo um ato sexual, ele está experienciando junto com você, né? Essa é a verdade. As pessoas querem banalizar falando que não faz isso porque é pecado, não faz isso porque está desrespeitando o ancestral. Mas o ancestral não foi vivo, pô. Né? Se nas próprias gnose fala que os deuses experienciam as coisas através de nossos olhos, né? O mundo fictício e ilusório na qual vivemos, eles estão vivenciando junto conosco, porque seria errado passar por tudo que nós passamos e em um momento de falta de conhecimento a pessoa fala que é pecado tal ato porque você estaria desrespeitando aquele teu ancestral. Então, o irmão tem que buscar a verdade para não ser refém, escravo do homem, do sacerdote, da sacerdotisa. Tem que ter muito cuidado com esses vídeos de internet aí, né? Porque eles estão estragando o que é algo belo, né, irmão? Então, e sempre foi assim, entendeu? Os espíritos, eles fazem o que eles querem. Nunca, nunca, e não vai haver nenhuma magia que impeça daquele espírito na qual você é pactuado que ele não faça o que ele quer, né? Eu classifico o ser humano como marionete. E a espiritualidade é marionetista, que controla a marionete. Então a gente não faz o que quer, a gente faz o que eles determinam. Eu ao longo da minha construção, eu compreendi que nada que nós fazemos é nosso, tudo é deles. Os gostos, o querer fazer aquilo, o não querer fazer, as decisões, enfim, tudo, até a fúria. Porque aí é que você está sendo lapidado, né? Então, se eu falar para se o irmão está atrasado no processo dele, eu digo que você está no seu momento, né? Porque se nossas ações não são nossas e eles controlam, então é tudo no tempo deles. Não é no nosso tempo, é no deles. Então, realmente, é tudo a seu tempo, mas é tudo no tempo deles. Então, aqueles que antecipam o seu tempo, vamos botar um caminho sacerdotal ou um caminho profissional, né? Normalmente aquele que antecipa, ele não vai estar apto para aquilo que ele supostamente se preparou apenas com o acadêmico. Porque ele não sentiu o gosto amargo do fel, né? Que é vivido na vida aqui fora, né? O que torna uma pessoa de cabeça forte não é o quanto ele adquiriu de conhecimento, mas o quanto que ele se fudeu para adquirir esse conhecimento, né? Tem pessoas que, para ter o que tem hoje em dia, as pessoas sofrem muito, abrem mão de muita coisa, né? Então eu ouço muito dos meus clientes se questionarem porque a vida do meu vizinho é mais... porque a grama do meu jardim é mais verde e a minha está amarelada, está quase no barro, né? Então, existe esses questionamentos hoje em dia e existe também a questão que eu falei, né? Só o acadêmico ele não resolve o seu problema. O que transmuta uma pessoa é seu sacrifício, seus esforços. Aí eu falo para esses meus clientes, me fala um pouco da sua rotina, né? E dali eu vou tirando os grãos do trigo, porque ali aquela pessoa, muitas vezes, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que está inconformada com o seu trabalho, só reclama da vida, né? Só reclama, 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 mas não muda.
É igual você reclamar que ganha pouco no seu trabalho, mas você não abre mão dele porque você paga aluguel. Às vezes tem medo e o medo trava nós, né? O medo ele trava o corpo de uma forma, irmão. Se você entender é, a, o quanto é forte a mente quando não satura mais, seu corpo ataca. O medo ele trava muito seus rins, né? Dói o ombro, dói os rins, dói a musculatura, dói o joelho direito, o joelho esquerdo, trava a sua coluna, dá atrofiamento do nervo. E fora isso, né, tem um medo, tem os outros sentimentos que trava a pessoa. Então, é muito fácil apontar algo que quando você aponta algo não está naquela pessoa, está em você. Porque por mais que a vida seja difícil para todos, há sempre uma solução para você chegar naquele patamar daquela pessoa ou ir mais longe do que ele. Mas será que a pessoa está disposta a pagar o preço do sacrifício? Porque você tem que se reinventar, quebrar seu ego, sua vaidade, a sua preguiça é muito sacrificante. E hoje em dia as pessoas que mais reclamam é porque elas estão numa zona de conforto. Então, quando você está numa zona de conforto, porém insatisfeito, mas porém tem a sua necessidade está suprida pelo básico ali, você só vai reclamar, você não vai mudar, você está estagnado, né? Então, para falar de tudo isso que eu vou falar da tradição iniciática, que é o tema versus tradição de grau, né? Tudo isso é importante falar porque é isso que vai fazer com que o irmão entenda a diferença do sacrifício que é feito em ambas as partes. Porque ao longo do que eu vou falar, quando você conta um enredo, você tem que dar motivos para que aquilo tenha sentido. É igual um enredo de carnaval. É quando você está lá na Marquês de Sapucaí, está passando um carro alegórico, com o índio tal, é contado a história dele, e o enredo, né? Então e por aí vai. Para que o irmão tenha um entendimento, é preciso falar da raiz. Então vamos lá. Vamos falar sobre um pouco das tradições iniciáticas e daquelas tradição que, por exemplo, é kardecista e aquelas tradição de umbanda que não tem camarinha de umbanda, mas tem não tem ela é de grau, por exemplo, você entra no terreiro e ali você vai se desenvolvendo a sua mediunidade, com o tempo você começa a incorporar, daqui a pouco você incorpora com tal guia, dali você vai conhecendo aquela essência, né? Aquele espírito ali, aquele ancestral, e dali vai ganhando tempo, ele vai começando a falar, começando. É igual a formação de um bebê, né? Ele vai falando, dali ele vai começando a trazer os recados da ancestralidade, ele vai ali aperfeiçoando de acordo de acordo com o desenvolvimento do médium, né? É uma acoplagem, o tal da simbiose, né? O médium, o espírito. O espírito, ele tem chácara e nós também temos. Então é acoplado. A incorporação ela não é uma possessão diretamente dita, né? Ele não fica inconsciente. Né? Eu já conheço. Hoje em dia muito menos. Hoje em dia se fala, eu perco totalmente os sentidos. Não perde não, é mentira. Não acredite. É mentira. Eu já, ao longo da minha trajetória, eu já vi, já conheci, eu já vi duas incorporação 100%, mas ali era de verdade. Porque você vê, quem é do ramo vê, entendeu? Você vê uma senhora de 80 anos de idade, diabética, hipertensa, né? Tomar 3 caixas de cerveja, 2 garrafas de cachaça
e fazer o que ela faz, fazer coisas aparecer de um lugar X para um lugar Y, aí é uma possessão 100% inconsciente, né? E aquele espírito embora e a senhora tá lúcida, bem, aí sim, isso eu já vi, isso eu já presenciei. Hoje em dia não, irmão. Hoje não tem uma possessão inconsciente. Não acredite. Entendeu? Então, não deixe a sua vaidade estragar o que é belo. Realmente, o espírito ele pode te cegar naquele momento de possessão. Ele pode tampar seus ouvidos para que a conversa não seja dita e que você não lembre nada depois, que é no meu caso, e o caso de muitas pessoas, né? Mas hoje em dia o que se vê é diferente, né? Uma casa onde todo mundo é família e você vai no terreiro e o consulente se consulta com a sua entidade, no dia seguinte está todo mundo sabendo que o consulente falou para a entidade. Que porra de incorporação é essa? E o respeito, né? Se a entidade deixou você ouvir e você vai depois profanar aquilo depois, cadê a ética da espiritualidade? Aí depois se fode e não sabe por quê, né? É que nem o sacerdote que joga búzio e todos os consulentes que vêm para ele vira aquilo um assunto de mesa de almoço de domingo. É que nem o médico que opera a perna do cara e vira aquilo, vira uma festa. E cadê a ética e o respeito perante a ancestralidade? Então, irmãos, né? Então, saber diferenciar essas coisas hoje em dia é necessário, porque a gente está lidando com espiritualidade e o espírito ele não dorme, não descansa. Então, ele sabe da maldade do homem. A gente não, nós somos falhos, né? Nós somos ingênuos. Até o mais malandro dos malandros, ele dorme. Somos ingênuos perante a maldade humana. Então, irmãos, essas tradição de grau, ela não tem uma liturgia iniciática, né? Então, diferente das outras, do candomblé, do ifá, tem a umbanda que é a camarinha de umbanda, porém eu não tenho propriedade de falar sobre, mas não é uma iniciação, é uma consagração, não é uma iniciação. Consagração, você é consagrado para o guia tal. Ah, acabou com pena branca tal, jurema tal. É uma consagração. Porém, para aquela ancestralidade, funciona como um elo ali, como uma pactuação. Porque tem gente que entra na camarinha de Umbanda e fica a vida toda ali, naquilo. Ele cria uma fidelidade àquela força. E dali ele segue a sua jornada, a sua vida, né? Porém, e tem as tradições iniciáticas, onde é raspado, onde é catulado, adochado, essas coisas, que é mais que é um pouco mais complexa, mais profunda, né? Requer mais, é uma cerimônia linda, porém é um segredo que não é falado, né? Porque há um juramento que é feito. Há aqueles que querem passar por esse momento, aconselho, é algo belo, mágico, transformador, que traz melhorias em todas as suas áreas, sempre lembrando que é um pacto de alma. Você pode sair de lá, você pode ir para a igreja, você pode ir para o budismo, você pode ir para onde você for, mas o primeiro sempre será o primeiro, e quem foi o pioneiro é que será seu dono. Por não ter esse entendimento, as pessoas fazem o que fazem hoje em dia, num momento de desequilíbrio, de destempero emocional, quando não entende porque a sua vida em algum momento fracassou, mesmo ele sendo pactuado para, independente dessas duas tradições que eu estou falando, ele não entende, ele acha que é da divindade o problema, né? Mas o problema é nosso. Se o espírito tem um dever de nos proteger incondicionalmente de qualquer coisa,
né? E por ele ter esse amor incondicional, ele protege a gente, mas ele orienta, né? Se o irmão tá na flor da idade e bebe, perde os seus sentidos e vai pra rua fazer um monte de besteira, e quando você ingere muito álcool ou usa algum alucinógeno, meu irmão, pode falar 10 espíritos no teu ouvido ali, você não vai ouvir, pô. Você tá sob a influência do prazer ilusório ocasionado pelo alucinógeno ou pelo álcool. Você não vai ouvir. Se for novo, então pior ainda. Entendeu? Tá experienciando ali coisas da pele, coisas da carne, né? Então ele não vai ouvir. Porém, o orixá, a divindade, protege essa pessoa. Por mais que ele seja louco, inconsequente, o orixá ele protege, ele não deixa você se envolver com pessoas que podem comprometer a sua saúde, comprometer a sua vida. O orixá ele ama tanto, incondicionalmente, a nós, que ele protege tanto, irmão. Mas tanto, que ele mata pelos seus filhos, né? O amor dele é tão grande que se alguém tentar ceifar a sua vida, ele ceifa a vida daquele que quer te matar. Essa é a realidade. Isso aí não é falado, entendeu? Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, ele não permite que nada chegue até você para te fazer mal. Mas em troca disso, ele quer o quê? A sua fidelidade, a sua amizade, a sua lealdade, né? Ele quer você lá nos momentos festivos, né? Nas épocas comemorativas, ali louvando ele, né? Rindo, dançando, batendo palma, se emocionando, né? Ele quer isso de você. Então, isso é o amor, né, da espiritualidade. Então, se você entender o lado belo da força que é essa divindade, né, se você conseguir ter a sensibilidade de como eles te veem durante o dia, como é a sua escolta na sua volta para casa, na sua escolta no dia a dia, né? Se você entendesse o poder que ele é, você não teria medo de deixar seu carro estacionado ali, porque ninguém vai roubar. Deixar sua moto ali estacionada, ninguém vai roubar. O ladrão vai passar, vai ver um poste, mas não vai ver tua moto. O ladrão vai passar, vai ver qualquer coisa, menos o seu veículo, porque ele cega o ladrão. Pode acontecer de alguém, de um irmão que tem uma rixa de você, falar, não, ele deixou a moto ali, vamos sacanear a moto dele. Isso pode acontecer. Entendeu? Que é maldade humana. Mas aí, é tomar lá da cá, né? Se você tá em dia com o teu ancestral, deixa o invejoso lá ir. É tomar lá da cá. Enfim, fidelidade. Seja fiel. Né? Então, a espiritualidade é isso aí. Se você é fiel a uma tradição a sua vida toda, você está blindado. Né? Agora, se você se envolve com um, com outro, você começa a desequilibrar as polaridades. Né? Eu tenho propriedade em falar isso, que eu sou esse cara, irmão. Eu mexi com tudo nessa vida, com tudo que vocês imaginar. Mas eu consegui reequilibrar. Tem gente no meio do processo que eu conheci que não conseguiu. Ou tirou a própria vida, suicídio, válvula de escape, droga, álcool, se matou, morreu, ficou doente, se fudeu. Não, eu me regenerei, eu entendi o que é essa porra. Então, se o irmão se identifica com uma coisa só, fica. Não fica pulando em galho não, porque é perigoso. Entendeu? Então, o espírito ele não gosta de ser esquecido, esnobado, trocado. Ao longo da minha construção, eu ouvi muito dos meus professores, dos meus mestres, que não se troca um amigo velho por um amigo novo. Né? É trocar algo que foi seu pioneiro por algo que você conheceu agora. A rejeição é foda, né? Quando a gente é rejeitado por alguém, não é uma merda o sentimento? Porra, me trocou por outro. Caraca, meu amigo me trocou pelos amigos do futebol. A rejeição. Trabalhar os medos é necessário. Lidar com a espiritualidade de forma científica é necessário. A parte científica é a nossa construção da infância, adolescência
Fase adulta é científico, a nossa vida é científica. Como tudo que é construído na humanidade é científico, né? Então, e a espiritualidade é uma coisa que sempre existiu, né? Nós somos temporário, né? O corpo é temporário, a consciência não, que eu chamo de espírito, né? A consciência é imutável, perene. Então, irmãos, é necessário falar dessa forma demorada, chata, mas quer entender o que é espiritualidade de verdade? Eu te ensino, porque eu aprendi. Mas aí fora você não vai ter essa orientação. Porque a forma que eu falo, meu irmão, eu preparo pessoas supostamente fracas, assim, por falta de conhecimento de sacerdote, a serem lobos. A minha o meu propósito é resgatar lobos entre ovelhas, né? Sempre vai existir alguém que tem um diferencial, um diferencial Passou mais um. Rota de tráfego aéreo. Sempre vai existir um buscador no meio das ovelhas que eu falo. São aquelas pessoas que é de um santuário, de um templo religioso, mas ele está satisfeito com o que é passado para ele, com o que o seu orientador, o seu iniciador, o seu sacerdote fala, faz isso, isso, isso. Né? Aquele que segue padronizado o dogma, a prática, não altera, não modifica, ele segue padronizado. Essa é a ovelha, entendeu? Não tenho problema nenhum com pessoas assim, só que, né, eu sempre vou incentivar essa pessoa, cara, faz diferente, modifica essa porra que tu vai ver algo diferente, né? Então altera a química e você vai ver um resultado. Muitas vezes dá ruim, mas se você não tentar, como é que você vai saber? Faça até dar certo. Então, eu me identifico muito com aquelas pessoas que são buscador igual a mim. Porra, eu quero conhecimento, eu quero gnose, eu quero, né, quero aprender, né? Mas também eu quero praticar. Que existe só aquele que é o bibliotecário. Ele tem tudo de livro. Ele sabe o básico dali. Ele lê só a parte resumida, mas ele não sabe o que está escrito no livro, o conteúdo mágico, né? A fórmula, né? É o tal do bibliotecário. E tem aqueles que destrincham mesmo, vou fazer essa porra mesmo, bora, entendeu? E ali você vai testando a sua imunidade espiritual, a sua maturidade espiritual. Quando você faz isso, quando você é um testador de magia, você está potencializando a sua maturidade espiritual. Tem a maturidade normal, de nós seres humanos, e tem a maturidade espiritual, que é naquela na qual que você começa a lidar com pessoas, né? Porque você não vai fazer uma coisa de forma superficial ou de forma, né, ali de uma forma perniciosa, né, desrespeitosa perante a ancestralidade, porque você está lidando com a sua vida e com a vida de outras pessoas. Então há necessidade da maturidade espiritual, né? Que você fala, opa, isso aqui eu não vou fazer, ou não vou fazer agora, ou não é o momento, ou não sem antes consultar o oráculo para ver se ele autoriza ou se ele garante o resultado. Enfim, eu falo muito, mas é necessário, irmão, para que você entenda. Então, a tradição iniciática, que tem liturgias iniciáticas, elas é um pouco mais complexa, mais difundida, né, mais rigorosa, mais preceituosa, requer mais responsabilidade do irmão, né? Tipo o candomblé, você é iniciado ao orixá, é raspado, faz aquela liturgia toda, tem a sua festa e tal, com roupas bonitas, né? Tem aquele glamour todo, aquele folclore, que para minha opinião é desnecessariamente aquela porra,
que o índio não teve essa porra. O índio não teve isso, porra. Nos primórdios dos primórdios, as meretrizes, as prostitutas que viviam a vida dessa forma, vendendo seu corpo para sustentar sua família, o santo dela, o ibá, o assentamento, era escondido atrás da porta do cabaré, porque ela cuidava daquele ancestral ali, ela tinha amor, respeito, mas por não ter onde guardar, porque suas casas eram invadidas e muitas vezes elas não tinham nem onde dormir e dormia no prostíbulo, ficava ali embaixo da cama, em cima de algum armário, atrás da porta, entende? Então, sempre existiu o sacerdote, a sacerdotisa, né? Então, resumindo, e lá era uma coisa muito crua, não tinha isso de glamour, eles nem tinham roupa para se vestir, eles trabalhavam para comer, não é igual hoje em dia que tem roupas festivas entre 3.500 a 6.000 reais. É desnecessário isso, na minha opinião, mas enfim, cada um veste seu carnaval do seu jeito. E, na minha opinião, perde um pouco a essência? Perde muito, 70%. Porque eu vou deixar nessa porra não, entendeu? O problema da vaidade na tradição iniciática, ou da tradição de grau, é que quanto mais vaidade o sacerdote vai adquirindo, a vaidade do ego, mais gnose ele menos gnose ele aprende, né? Porque se você entende que se um advogado ele estuda pro resto da vida, um médico estuda pro resto da vida, ele tem que estar se atualizando todo mês, você acha que o sacerdócio é diferente? Você acha que ele pegou só aquele negocinho ali só? Essa aqui é a forma de bolos, orixá tal, e assim padronizado para todo mundo? Você acha mesmo isso? As pessoas têm ancestralidade diferente, culturas diferentes. Um brasileiro pode funcionar dessa forma, mas para um gringo não. O que é bom para mim pode te matar e vice-versa. Entendeu? Então, quanto mais vaidade, menos o sacerdote estuda. Isso é fato. Então vai chegar um problema, igual eu vejo muita gente de muitas tradições iniciáticas, literalmente fudidos, doentes, com problema de relacionamento, família, saúde, tudo, cego na vaidade do seu ego, porque ele perdeu a conexão com a ancestralidade e parou de estudar. E aquele que para de estudar é condenado à morte, porque o sacerdote ele não pode parar de estudar. Entende, irmão? Então, isso eu me referi agora em uma tradição iniciática onde há uma liturgia complexa que envolve raspagem, isso e aquilo tudo, que o cara lida com centenas de pessoas e com ancestralidade diferente. A tradição dessas que, por exemplo, existe kardecista traçado com banda e cristianismo, 3 vertentes, uma só. Existe um banda traçado com candomblé e kardecista, ou um banda traçado com candomblé e cristianismo. Irmão, olha só. Projeta mentalmente na sua cabeça 3 pessoas falando ao mesmo tempo na sua mente. Vai passar mais um avião.
o tráfego aéreo é foda, mano. Imagina 3 pessoas falando no seu ouvido ao mesmo tempo. Como é que funciona o seu raciocínio? A quem você dá ouvido? A qual você escuta, né? Então, como funciona isso de, em uma tradição única, você 3 ramificações diferentes? Você tem 3 forças supremas que atuam ali, parecendo um elevador comercial, onde sobe e desce. E uma hora você vira com caboclo, você desce é com Exu, aí você sobe é com cigano, aí desce é com Zé Pilintra, aí você desce, sobe, é com Herê. Como é que funciona isso? Como é que você lida com 3 vozes ao mesmo tempo na sua cabeça, sendo que você é um ser pensante? Ao longo do tempo, essa é a tradição que não há que não há iniciação. Ela é de grau. Você entra cru, ao longo do tempo você vai ganhando forças. Você trabalha com guia tal, e ali você vai ficando mais forte, né? As tradição que não tem iniciação, eu classifico ela como uma roleta russa. Porque para a gente que é do culto, que há iniciação, né, há uma pactuação, você tem aquela divindade tal que nós somos pactuados para ele, e existe o seu exército, né, a sua legião, né? O ser humano ele não incorpora de orixá, ele incorpora com Egum, entendeu? O ego dele que fala, eu incorporo com Yansan, com Oxóssi, é porreta. Não é, mano. A gente não é digno de incorporar de um deus titânico. Somos falhos, somos sujos. A mente é suja, o corpo é sujo. Somos poluídos. Não somos dignos de incorporar com deuses antes dos deuses. Nem temos estrutura para isso. Então, incorporamos com Egum. Pombagira é Egum, Exu é Egum, Malandro, Zé Pilintra é Egum, Tiriri, Tranca-Rua, todos são Egum. Caboclo é Egum, Preto Velho, Cigano, Povo do Oriente, Povo da Lira, tudo é Egum. A gente incorpora com Egum. Entendeu? A gente trabalha incorporado na possessão com Egum. Entendeu? São esse povo de linha de frente. São bom pra caralho, os caras são foda. Protege a gente igual. Esquece, irmão. Não chega perto o inimigo. Mas é uma simbiose, né? A gente cede corpo para eles trabalharem, darem consulta, né? Para eles ser o que eles são, né? É bonito isso. É uma possessão linda, entendeu? Você ter um ancestral, você é tão digno que você recebe de um ancestral seu um falangeiro, onde ele vai te possuir de uma forma que ele vai ser o porta-voz para trazer um recado, né? Muitas vezes livrar um parente seu de uma morte prematura, falar, ó, para de andar com fulano, porque ele tá querendo te matar. Você tá jurado de morte, sai dessa porra. Olha que belo que é. Olha que privilégio que temos. Raramente você vai ter isso em outra tradição, né? Quanto você pagaria para saber que você pode morrer daqui a 2 dias? Quanto você pagaria para saber que um ladrão vai entrar na sua casa e vai matar a sua família? Qual o valor que isso tem pro irmão? Aí você fala, não gosta de incorporar. Não desdenha, porra. Tenho orgulho. Eu fico cansado.
Eu também fico cansado quando eu trabalho, porra. Eu fico cansado quando eu falo muito. Eu fico cansado pra tudo. É matéria, porra. Tenho orgulho dos caras, pô. Eles são bons pra caralho. Eles são nossos melhores amigos. Vamos lá. Aí vamos supor. Eu só queria se basear porque é uma misturada doida, entendeu? Então é foda. Por mais que aquela tradição coloque segunda-feira gira de Exu, aquela que são três coisas ao mesmo tempo. Umbanda, candomblé e kardecista. Puta que pariu, é foda. Mesmo eles separando, dia tal é isso, no outro dia é tal, não seja tudo num dia só, porque tem muitas por aí que é um elevador de sobe e desce. Umas são separadas. Mas, irmão, quando você chama um ancestral seu, essa parte ninguém conta, irmão. Eu conto. Quando você faz um banquete e você envolve uma egrégora, que envolve muita gente, né? Envolve os filhos da casa, os dirigentes da casa, os consulentes, os conhecidos, os amigos, assistência. Muita gente, é uma egrégora, ali é um templo religioso, é um santuário. E tem aquela oferenda, tem sacrifícios de animais, frangos e tal, né? E você tá chamando. Você tá chamando. Eu pergunto pro irmão, sinceramente, você acha mesmo que só vem os espíritos bonzinhos para comer ali? Para ouvir o que a sua mente está projetando ali? Tu acha mesmo que só vem os bonzinhos? Abre um portal e através desse portal aberto se manifesta toda aquela ancestralidade. E através daquela ancestralidade, o cara do outro lado fala, ó, tem maior festão ali, mano, bora lá. Se abre outro portal, né? Imagina as alturas incomensuráveis do universo. Sabe quando um foguete entra em órbita e ele chega lá, você vê os planetas? Aí tu vê aquela poluição cósmica, aquela areia, grãos, a porra toda. Vê um buraco negro ali ao lado. Ali são os portais. Nas alturas incomensuráveis do universo habita os deuses. Antes dos deuses. Ali é sua morada. Ali não temos acesso a eles. Não somos dignos de ter acesso a essa ancestralidade. Lá habitam os deuses titânicos, deuses antes dos deuses, paganismo ancestral ou não, egípcio ou não, babilônico ou não, qual o nome lá? Cristão ou não, ali que habitam eles. Então eles são portais que se abrem e através desses portais eles se manifestam, eles se... qual o nome que dá quando ele faz? Se teletransporta. Ele vem de tudo, irmão. Vem Egum, vem Quiumba, vem Obsessor, vem a porra toda. É uma guerra ali, ó. Imagina um campo de batalha, onde está uma guerra ali. Estão se gladiando, né? Para ver quem vai pegar quem vai possuir quem. Dali, se o mais negativo que tiver ali, a cabeça da pessoa, vai levar um obsessor com ele. Mas se a sua cabeça estiver boa, vai um espírito de luz. Entende como é que funciona o mundo espiritual? É uma guerra generalizada. Aquele que tem a cabeça mais lúcida vai colher daquele ancestral o que ele está pedindo ali. Ah, obrigado pela vida, por saúde, tá? Pelo trabalho, pela família, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas dificuldades, porque através dela eu estou me tornando uma pessoa forte. Obrigado pela família, e tal, e tal, e tal, e tal. E aquele que veio ali pra pedir, tipo assim, ah, porra, filho da puta, pegou minha mulher e o caralho, sei lá o que, eu quero destruir ele. Esse aí é o que vai pegar a carga negativa. Isso aí ninguém conta. Entendeu? Então, quando você abre um portal, vem todo mundo, irmão. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo trabalha.
Entende? Aí, vamos botar, por exemplo, que aqueles médium de trabalho, ou até mesmo o sacerdote, vamos botar que o sacerdote ele gosta de fazer uma maldadezinha, né? Uma queimaçãozinha. Quando o sacerdote ele é ignorante, burro mesmo é a palavra, ele... Vou fazer uma destruição para tal fulano. Vou chamar o espírito da puta que pariu. Ele vem, o espírito. Ele faz aquilo para você. Ele te dá o resultado que você quer. Porém, uma vez que o resultado foi atendido, o homem, no ego, a vaidade do seu ego, ele esquece daquele espírito. Aí o espírito fala assim, ué, me usou, nunca mais me chamou, nem para agradecer, nem para me dar porra nenhuma. Aquele obsessor ali, ele vai ficar naquele sacerdote. Né? Isso eu estou me baseando no sacerdote que não é de tradição iniciática, que não tem muito recurso, entendeu? Por ele não querer um compromisso mais profundo com a ancestralidade. Né? Ele já é vaidoso, né? Essa é a pauta, ele já é vaidoso. Então, quanto menos compromisso ele quer de envolvimento para ele, tá bom. Ele quer resultados, ele quer o glamour, ele quer, né, dinheiro no bolso. Né? Então, aqueles mesmo espírito ali, foda. Aqui, irmão, é avião toda hora. Aquele espírito ali, ele começa a ter o controle do homem. Né? Ele vai vendo onde você tem mais fragilidade. Ele vê o seu lado mais vulnerável. Entende, irmão? Ele vai começando a te possuir. Ele vai te controlando, te possuindo. Em pouco tempo, se o cara não tivesse essa orientação, ele vai sendo guiado por aquele obsessor. E o obsessor vai tomar conta dele. Independente que ele seja um guia espiritual de um templo. Entendeu? Aí, existem muitos casos, não sei se as pessoas, os irmãos que são de matriz africana, há muitos casos a gente vê nesse meio afro de homens bem casados, pai de família, um cara, né, bem hétero mesmo, ao longo do tempo, por ele mexer muito com essas forças de forma perniciosa, desrespeitosa, o irmão já deve ter visto, pô, mas fulano, pô, era porreta, caraca, ele hoje em dia agora é homossexual, caramba, e vice-versa, até no caso de mulheres também, pô, ela, não, hoje, agora ela gosta de mulher. Ou tem uns que uma hora gosta de se envolver com sexo feminino, outra hora de sexo masculino. Não que seja errado. O ser humano ele é livre para escolher com quem ele quer se relacionar. Né? Não há nada de errado nisso. As pessoas, no caso que eu estou citando, dando um exemplo, de pessoas que eu vi na prática, é porque usava uma força, uma potência muito grande de bruxaria, e ele não tinha um freio sobre a entidade. E muito se acha dono da verdade, sendo que na verdade não somos dono de porra nenhuma. Nunca seremos dono da verdade absoluta, porque somos vivos, dormimos de uma forma, acordamos de outra. Aí, muitos casos acontecem da pessoa mudar, virar folha, um termo dito nesse ramo afro, a pessoa do nada, hoje em dia eu não gosto mais de mulher não, eu gosto de homem. Entendeu? Não foi uma opção da sua natureza,
foi porque de tanto ele manipular aquele espírito ali de forma desrespeitosa, o espírito, é, se é bom para você, é bom para mim também, não é bom ser usado? E o espírito pinta e borda com ele, entende? Olha a falta da gnose na vida do homem, né? Existem caminhos de certas pessoas que não está escrito que aquela pessoa vai mudar a essência dela, né? Ah, eu sou hétero. Ah, mas agora eu sou bi, né? Há muitos casos aí fora que a pessoa não tá no seu, na sua linha do tempo mudar de opção sexual. A pessoa é hétero, é hétero. Tem aquelas que são uma coisa definida, é uma coisa definida. Porém, pela sua falta de respeito com essa espiritualidade, acontece isso, né? O espírito ele pinta e borda com o cara, né? Então, só vai lá para pedir, para foder os outros, para queimar, para esculachar o caraca, mas não trata de forma perniciosa, desrespeitosa, o espírito vai lá e faz o mesmo com ele. Pô, tu acha que é o quê? Que lá eles são nossos empregados? A gente não precisa dele, a gente não precisa da gente pra porra nenhuma não, irmão. Nós que precisamos deles. Porém, vai de coração aberto, né? Entendeu? Vai de uma forma educada, né? Vai com humildade nessa porra. Pisa, pô, dá licença, boa noite, tá? Opa, tudo bom, sei lá o quê. Seja educado. É por isso que muita gente vai nessas festas, não tem muita cachaçada, bebe, só faz merda. Depois não sabe por que fica fudido. Acha que foi o dirigente que tá queimando ele, mas não, pô. Não é humilde, não tem respeito por nada, né? Até mesmo isso que eu citei agora sobre esses obsessores, existe até essa extradição que as pessoas não mexem com esse lado de bruxaria, de queimação, de para prejudicar alguém. Acontece isso também, porque a pessoa ela não é pactuada, não é iniciada, mas ela é de grau, ela só vai frequentando e vai. E o ser humano, irmão, é falho. O ego do ser humano é a coisa que mais fode ele, né? Porque ele tá lá ajudando as pessoas, ele tá se doando, ele tá ali toda semana, às vezes 4 dias na semana ali pelas pessoas, e a vida dele não tá legal. De repente ele tá brigado com a esposa dele, ou aconteceu algo que tá tirando a concentração dele ali. Né? Vamos supor que esse mesmo médium queira alguém da assistência, uma mulher, pô, eu queria essa mulher e tal, pô, sei lá o quê, ou queria a mulher do vizinho. É desejo, né, porra? Ai, papai. Se vocês entendessem a cabeça igual eu entendo, porra. Aí, ele acaba sendo. Por ele achar que. Por ele não lidar com o sentimento dele de desejo e medo, ele acaba sendo escravo disso. Ele deseja ter aquilo, mas na cabeça dele é errado. Mas ele quer, é o desejo. Então ele é traído pela mente dele, porque ele não sabe dosar. Ele é escravo daquilo, né? Então o espírito ele pinta e borda também, né? É o tal da magia inconsciente. Ele está fazendo algo inconsciente porque ele está cego pela vaidade do seu ego. Olha que foda, né? Por isso na magia, o magista, o ocultista, o bruxo, o feiticeiro, e o mago, ele precisa estar lúcido. Tá fazendo consciente o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá ali de brincadeira, irmão. Ele não tá brincando no jardim de infância. Ele tá mexendo com um espírito muito perigoso e poderoso. Então, enfim, essa é a diferença. Na tradição iniciática, o sacerdote ele já tem esse domínio, né? Porque ele tem um oráculo, né? Ele tem deuses titânicos. Ele mexe com deidade, né? A tradição que é de grau e não tem essas liturgias iniciáticas, eles mexem com falangeiros, eles mexem mais com o lado de Egum, né? Tanto Egum masculino quanto Egum feminino. A tradição iniciática, ela mexe com deidades, orixás e molés,
né? E com Egum, né? Egum masculino, Egum feminino. Ali ele já tem mais um pouco do controle da situação. Então, quando um obsessor desse se aproxima de algum médium, e aquele médium não é rebelde, demonstra estar passando por algum momento, e seu sacerdote é um cara atento, fala, pô, fulano não tá legal. É. Eu acho que para os filhos da casa, o sacerdote ele não tinha nem que cobrar. Quando ele enxergasse isso e ver, pô, o cara tá precisando, né? Ele tem, o líder religioso, ele precisa ter a sensibilidade de enxergar quem precisa e quem está sendo safado, né? Então, ele fala assim, não, vamos jogar ali, vamos ver o que está acontecendo. Pá, 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 pá. Ui, caraca, esse cara aqui é perigoso. O que tu andou fazendo, fulano? Ah, como assim não? Tem um cara aqui, irmão, que é foda que ele tá só te levando pro mau caminho. O que é que você andou fazendo? Né? Ou com o que você andou mexendo para ele vir atrás de você? Trabalhar a mente. E o ser humano é necessário, né? Você saber por que você pensa isso, saber por que você fala aquilo, saber por que você deseja aquilo, né? Nós somos tudo, porém menos o que aquilo que nós falamos. Imagina uma árvore genealógica. Imagina uma árvore, né? Imagina uma árvore. Aí aqui, vai ser foda, deixa eu fazer esse desenho aqui. Aí aqui, pá, tá. Aí, pá, pá. Ih, falhou. Pá, 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 né? Aí aqui vai diminuindo. Isso aqui é uma árvore genealógica. Tal, tal, tal e tal. Aqui é você. Seus tataravós, bisavós, seus avós, seus pais e você. E todos eles faleceram, só restou você. Todos os pensamentos desse povo aqui, tudo, influencia a sua vida hoje, encarnada hoje, nessa manifestação que é a sua vida, né? Herdamos dos nossos antepassados as doenças e as personalidades. É um tema para outro dia, não vou entrar nisso não, porque é muito profundo e mexe muito com a saúde mental da pessoa. Porém, tudo que somos hoje em dia não é nosso, são dos nossos antepassados. Então, se você pegar o seu tataravô, imagina o carrasco que foi, né, o filho da puta que foi um parente nosso, e herdamos isso, né? Então, por isso que ter o controle da cabeça é interessante. Por que pensamos, por que falamos assim, por que somos assim, né? Para que no meio do processo da vida, ou familiar, ou religioso, não sofremos alterações, né? Ah, eu penso assim por isso, isso, isso. Mas, porra, por quê? É só assim, pô. Mas você buscou a sua essência original porque você é dessa forma? Porque quando você não busca, irmão, você pega um linguajar convincente de alguém e você propaga aquilo como se fosse você, né? Tem caminhos que diz na magia que o ser humano ele investe em ser um bom mentiroso. Então, o sacerdote é isso aí, é você identificar. As pessoas que vêm para mim através da conversa, eu sou muito bom na conversa, eu sou muito bom ouvinte, eu sou muito bom conselheiro, mas eu identifico logo quem é a pessoa, entendeu? Né? Não julgo, não critico, não aponto a ninguém, eu não critico as pessoas, eu não julgo, não tenho direito sobre isso. Eu simplesmente mostro o que a pessoa é, pô, você é assim, ela fala, pô, não sou, eu falei, você é, pô. Mas não, eu te mostro isso para você saber lidar com esse sentimento, com essa personalidade, com essa máscara, para que você
não... Tipo assim, vamos pegar um defeito muito grave. Vamos pegar o exemplo do mentiroso. Falei, pô, cara, pra mim não, usa isso lá fora pra você conseguir as coisas, entendeu? Se você se identifica isso como uma qualidade, usa lá fora, mas não comigo. Porque eu sei quem é você, entendeu? Eu identifico logo, irmão, não adianta, entendeu? Então, eu mostro para as pessoas o que elas são. Não prejudica quem tá te ajudando, entendeu? Então pega as suas qualidades, suas virtudes, usa lá na selva de pedra para você conseguir o que você quer, conseguir né, o seu lazer, o seu conforto, usa lá fora. Isso é qualidade, porra. Isso não, eu não julgo ninguém, mano. Eu não tenho problema em lidar com invejoso, lidar com mentiroso, o falso. Não tem problema nenhum. Eu não aponto a ninguém, entendeu? Eu não tenho esse direito. Eu simplesmente mostro quem é a pessoa. Ensino ela a usar aquilo de uma forma que não a prejudique, faça o que queres, porém haja dentro da lei. Mas seja livre. A sociedade ela é hipócrita. Né? A pessoa normal, que só fala que tem fé em Deus ou em Jesus, é a que mais se trai constantemente. Se trai intelectualmente, se trai na moralidade, se trai nos seus desejos, se trai em tudo. Ele tem um acadêmico muito bom, normalmente pode ser um advogado, um juiz, um médico, um caralho, mas ele não tem um processo iniciático. Ele não cuida de ancestralidade. Ele vive uma vida normal. E quando você vive uma vida normal, você lida com situações normais, fatalidades normais, porque você só tem fé. Mas na verdade ele não tem fé. O ter fé é se sacrificar. E aquela pessoa nunca se sacrifica, não abre mão do seu prazer, não abre mão do seu lazer, não abre mão do seu conforto para estar em uma egrégora reverenciando aquilo que ele fala que tem fé. Então ele é mentiroso. Entendeu? Então, saber lidar com a mente das pessoas é necessário. Roda, Goquinha! Saber identificar é necessário para não ser enganado pelo homem, né? O homem é mentiroso, pô. Todo mundo mente. Entendeu? Todo mundo é falso. O caos primordial que é o mundo, as pessoas são iguais. Mentirosa, safado, pilantra, não vale nada, porra nenhuma. Saber lidar com essas pessoas é necessário para você estar num caminho sacerdotal. O sacerdote fraco, ele adoece rápido e ele morre rápido. Porque ele fica desgostoso do ser humano. Né? Ele deposita tanto com o nome ai caramba, eu falei isso outro dia, ele deposita tanto expectativa que ele se frustra com o ser humano, né? Ele espera tanto de alguém, aquele alguém não supre aquela, de repente, uma necessidade, uma carência dele, e ele acaba se frustrando, ele adoece, morre. Muitos aí com isso, uma diabetes aí, fudeu, quebrou a perna, morreu, porra, porque é fraco, pô. É fraco de intelecto. O sacerdócio tem que ser uma pessoa forte. Os fracos caem rápido. Ter fé, irmão. Uma ancestralidade. É você saber que 90% vai ser testado você. 90% é só porradaria. 90% é só soco na costela, só fatality, só brutality, só Mortal Kombat. Você tá achando o quê? Que servir ancestralidade. Ai, tá bom, tô feliz, tô com o meu trabalho, tô com a minha mulher, tô conseguindo as coisas. Isso é ter fé, não. Isso não é ter fé, não, porra. Ter fé é quando você tá nas trevas, porra. E eles testam a sua resistência. Muito, muito e muito. Testa. Enquanto tá bonitinho, tá bom pra você, e você tá ali, quando o bagulho fica doido, sai correndo, é que você nunca foi deles. Aí, não estranhe quando aquilo que você jurou fidelidade se voltar contra você. Né? Então, você saber lidar
com essa gnose, né? Saber entender o grande conselho dos ancestrais, o que eles são e as suas ramificações, as suas vertentes criadas pelo homem é necessário, né? A tradição, quanto mais oculta, mais poderosa ela é. O candomblé é uma tradição belíssima, linda. Ela foi a pioneira para hoje em dia todas as tradições que hoje conhecemos, que julgamos. Ah, mas começou agora, quer ser mais forte que meu candomblé. Ah, isso aqui começou agora, se acha melhor do que o meu. Não é se achar melhor, é porque na verdade ela sempre existiu, era oculta. Todas as tradições de hoje em dia que assumiram a sua forma, satanismo, luciferianismo, Ifá, Quimbanda tal, Quimbanda X, elas têm que agradecer ao candomblé. Porque o candomblé sofreu até hoje em dia estar em pé. Hoje em dia, tá poluído? Tá poluído. O ser humano tá estragando? Tá estragando com a sua vaidade. Mas é graças ao candomblé que hoje em dia existe as outras tradições iniciáticas, entendeu? Porque o candomblé abriu as portas para eles mostrar sua roupagem. Mas que no fundo, irmão, é tudo paganismo ancestral. Mas o ser humano é vaidoso, gosta de se titular dono da verdade, acha que a verdade dele é absoluta. Então foda-se, né? O importante é cultuar. Mas que o candomblé foi o pioneiro, foi. E isso ninguém pode tirar esse mérito do candomblé, irmão. O candomblé, se você parar para estudar lá atrás, pega os livros de Pierre Vergue. Ele conta um pouco sobre o que foi o candomblé da Bahia. E a força titânica e a gnose que aqueles sacerdotes antigamente tinham. Quando eu falo que era deuses do impossível, era do impossível, irmão. Eles mexiam com uma feitiçaria tão grande que até o mar se abria, né? Eles tinham um poder tão grande, magístico, aquele sacerdote antigo, que eles faziam coisas que hoje em dia não se faz. Não nesses candomblé de hoje em dia. A raiz. A raiz não foi propagada do que é a magia de verdade. Mas tem por aí, em alguns pergaminhos, em alguns escritos. É que a vaidade do homem não permite buscar. Então, hoje em dia, quando uma pessoa vem com um problema que eu olho assim, ela é tão desiludida com a religião de hoje em dia, que ela fala, pô, não tem solução. Eu falo, tem solução sim. Eu te mostro a solução. Entra no preceito que o orixá vai te dar através do oráculo e você vai ver a mudança. Porém, a vaidade de hoje em dia está estragando o que é belo, né? Hoje em dia tudo está virando romantizado, né? O que era para ser algo lindo, belo, está se tornando um folclore, que as pessoas estão usando a espiritualidade, a roupagem de forma perniciosa, né? O culto de Exu e Pombogira que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, você pode ver, tipo, por exemplo, a roupagem do Exu e da Pombogira. Quando eu falei no início do vídeo que era tudo misturado, Exu, Pombogira, cigano, erei e tudo, era essa porra mesmo. E foi se difundindo ao longo do tempo. A ramificação, as vertentes. Os escravos, irmão, eles não tinham roupa. Aí hoje você vê a roupagem do Exu da Pombagira. Pega o reinado na época da colonização, como é que era as roupas dos reis, das rainhas, e compara com a encantaria europeia. Vê a diferença da roupagem que é. Aí você vai falar, pô, ele se veste igual aos europeus.
No Brasil não tinha cartola, não tinha aquele terno bonito, bem alinhado. As princesas não era aquele vestido tudo certinho, igual o da Cinderela, não, porra. A roupagem da época da colonização era uma roupa por baixo, com uma calça de ração igual de macumba, igual essa que eu tô aqui, que é o tal do calçolu. Aqui, isso aqui é o calçolu. E usado um cobertor por cima, cheio de frufru, cheio de glamour. Isso é a roupagem na época da colonização. E compara com a encantaria europeia, com a vestimenta europeia, você vê aquele roupa de gala, todo bonito, bengala, cartola, isso, aquilo tudo. Vaidade, ego, ser humano, prazer. Somos falhos. Somos falhos. Quando você não estuda, você fica cego na vaidade do ego. E quando você fica vaidoso, você esquece de estudar. Lembre-se, médico, engenheiro, advogado, eles nunca param de se atualizar, porque eles regridem. O sacerdote é a mesma coisa. Quando ele para de estudar, ele adoece. Irmãos, me chamo Reginaldo de Oxóssi, bruxo, feiticeiro, filósofo. Aqui, os irmãos que se sentirem tocados com essa gnose, com esse conhecimento, né? Estou aqui à disposição, mostrar para o irmão que enquanto a vida há solução. Entendeu? Então, lidar com pessoas inteligentes é necessário. Cuidado. Cuidado com o ser humano. O ser humano ele é perigoso. Cuidado com o sacerdote que promete muito assim de coisas fáceis. A mudança, a solução para o seu problema, ele é uma via de mão dupla. Ele é 50%, 50%. Você faz 50% e a espiritualidade faz outros 50%. Mas resolve. Aquele que te prometer que vai resolver tudo à distância é mentira. Duvide. Eu falo para uma irmã minha assim: tá na dúvida? Ela, tô, irmão, tô na dúvida. Entra em comunhão, em conexão com a divindade que mora dentro de você. Né? Em algumas tradições chama de anjo da guarda, outras Baba Miori, acho que Baba Mieledá, não sei, não me lembro agora. E eu chamo do meu eu divino superior. Isso eu aprendi na alta magia e eu gostei desse nome. Eu falei, porra, essa é a divindade que habita o nosso chakra cardíaco, né? A consciência, a alma, o espírito. Somos matéria, mas somos regidos por uma divindade primórdia, que é a primeira a ser cultuada antes de qualquer outro deus. Até antes mesmo do meu orixá, eu sempre boto ele no topo, mas antes dele tem a divindade que habita em mim. É isso, irmãos. Boa semana a todos. Que a caça seja próspera.